Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui para mais um Papo Medcode, aquele papo super descontraído sobre um tema de grande relevância médica. Hoje estou aqui de volta com meu amigo Áureo do Carmo. E aí, Áureo, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez aqui, falar de medicina, que é o que a gente gosta de fazer. E hoje vai ser bola dividida, hein, meu amigo? Claro que vai tá mais para você do que para mim, mas vai ser bola dividida. Não vou vender fácil, não. Você está dizendo que eu estou obeso, é isso? Não. Você entende muito mais disso do que eu. Bom, hoje a gente vai falar de obesidade, né? Um tema aí que interessa a todo mundo, né? A gente está falando aqui de bola dividida, que o Áureo aí como intensivista, cardiologista, neurologista e emergencista, e eu como endocrinologista, nutricionista e médico tropical. Então aqui a gente tem basicamente uma equipe multidisciplinar aqui na mesa hoje, né? Então a obesidade interessa a todos, né? Então eu acho que talvez a gente pudesse, Áureo, começar com a definição de obesidade, que já é uma definição polêmica, né? A definição de obesidade é um excesso de gordura corporal. A partir do momento que você fala que alguém tem um excesso de gordura corporal, você tem que dizer o que é um excesso. E essa quantificação, né, ao longo dos anos, ela foi exercida pelo IMC, o Índice de Massa Corporal, que dizia que quem tinha lá de 30, né, para cima era obeso, grau 1, grau 2, grau 3, né? Isso. E ali dos 25 até os 29,9 era um sobrepeso, né? Só que o IMC tem problemas, né? O IMC, na verdade, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Qual é o problema do IMC? O problema é que ele não quantifica a massa gorda e a massa magra, né? A massa muscular e a massa de gordura mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a tecnologia melhor, né? Balança de bioimpedância que conseguem fazer isso. Mas é basicamente isso, né? Ele te dá o peso bruto, né? Com certeza. Por exemplo, você pode pensar em dois homens de 130 quilos. O Isso. Arnold Schwarzenegger no seu auge e o Jô Soares no seu auge. Com certeza. Um tem um auge de composição em músculo e o outro tem um auge em composição de gordura. Você tem lá os teus pacientes com insuficiência cardíaca congestiva grave, que estão em anasarca. Cheio de água, né? Cheio de água. O peso dele lá joga tudo para o alto, né? Então, o peso, ele não é um bom fator de determinação de composição corporal. E aí você tem os métodos de avaliação de composição corporal. Você tem aí a bioimpedância hoje, a balança de bioimpedância, que tem as suas limitações. Tem a adipometria, que tem as suas limitações, você medir as pregas cutâneas, né? E tem os exames de absorção dupla de raio-x, DEXA, né? E ressonâncias da vida aí, né? Então, na verdade, né, a obesidade, o excesso de gordura corporal, ela é melhor avaliada por excesso de gordura, não por excesso de peso, né, na sua avaliação, né? E então, essa é a principal limitação do uso do IMC. E para crianças, né, a gente acabava usando o IMC e os percentis, né? A criança que estava acima do percentil 95 em relação ao seu peso, ela era considerada obesa. Mas ela podia estar acima do percentil 95 por N motivos que a gente também já acabou explicitando aqui. Você acha que no Brasil tem muito obeso, Áureo? Com certeza. No Brasil, no mundo, na verdade, né? Principalmente no mundo ocidental, né? Acho que a gente ainda perde não, né? Ganha, na verdade. A gente tem menos obesos do que os americanos, por exemplo. Né? Mas eu não tenho aí uma porcentagem na cabeça. Certamente você sabe da epidemiologia. Não, eu busquei, né? Eu busquei os últimos dados aí. Cerca de 12,5% dos homens são obesos. E 17% das mulheres são obesas. As mulheres estão mais obesas do que os homens aí um pouco, né? E cerca de 50% da população tem sobrepeso. Olha que coisa. É muita coisa. Se você somar sobrepeso e obesidade, dá mais ou menos aí 2/3. É muita gente, né? Com certeza. No passado a gente via isso? Essa proporção? Ou você acha que nas últimas décadas aí isso foi dando uma acelerada? Assim, a minha impressão é que foi dando uma acelerada, na verdade, né? E aí, vários motivos aí, eu acho que a gente vai falar disso também, né? A gente vai acabar falando um pouco sobre isso, né? Por que a epidemiologia da obesidade acabou aumentando no mundo? Aí, esse dado eu não busquei, mas eu
tem esse conhecimento. Acho que é 1,7 bilhões de pessoas têm sobrepeso ou obesidade. É muita gente. É muita gente. Né? Se considerar a população aí de 8 bilhões, 7 alguma 25% coisa. quase, né? É porque no nosso país a gente ainda 20%. tem essa característica aí, né? De ter mais obesos, né? É. No mundo talvez seja 1,7 bilhão de obesidade, né? É Daí muita coisa. É muita coisa, né? As estatísticas americanas, né? A última que eu me lembro, deve ter mais de 10 anos, era de quase 30% de obesos, É isso, né? é 30%. 30%, é muito mais até, né? Quase o dobro da nossa, né? É. Bom, a gente depois vai acabar discutindo aí por que, né, que a gente acabou de chegar nesse estágio. Áureo, se te perguntasse hoje se obesidade é doença, o que você acha? Obesidade é doença? Com certeza, né? Assim, primeiro que é uma doença porque traz complicações à saúde também, né? Já é classificado como doença, né, pelo Código Internacional de Doenças. E, assim, ultimamente, a gente vai falar também disso lá para frente, né? Principalmente quando a gente for falar do tratamento, né? É considerado uma doença crônica, né? Então, para mim, é uma doença, sim, porque traz muitas complicações para a saúde, né? Não é como muitos acham que é desleixo com a saúde, sem vergonhice, é falta de boa vontade. Não é. Ninguém quer ser obeso. Né? Eu sou obeso já há 40 anos, ninguém quer ser. Eu vou polemizar aqui, né? Você que trabalha, né, durante muitos anos aí em centro de terapia intensiva, o obeso tem vantagem? Só tem desvantagem. Só desvantagem, mas assim, é terrível, né? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que é ter um obeso na terapia intensiva? Primeiro que assim, não só na terapia intensiva, até no hospital, na enfermaria, né? Não são todos os hospitais que têm camas adaptadas para obeso, começa por aí, né? A cama ela tem que ter uma largura maior e uma capacidade maior de suportar peso, né? Sem quebrar. Antigamente, né? Eu tô no Gafre há 22 anos, né? Antigamente o Gafre não tinha esses equipamentos próprios e volta e meia a gente tinha obesos lá. Então o obeso ele tinha que ficar a 0 grau, porque não tinha como você erguer a cama, né? A cabeceira da cama. E então começa por aí, né? Assim, não é todo hospital que é estruturado para receber um paciente grande obeso, né? Principalmente. Segundo, até do ponto de vista mesmo fisiológico, a fisiologia, né? O obeso ele respira pior, né? Ele, obviamente, né? Pela física ali, ele tem uma superfície de contato ali com a cama mesmo, né? Também maior ali, né? E com a pressão maior em cima dessa superfície. A higiene é mais complicada. A higiene é mais complicada. Virar é complicado. Tudo complicado, né? Mobilizar é mais complicado, é tudo mais complicado. Fazer procedimento é complicado. Também tem maior complicação de procedimentos, né? De punções venosas profundas, intubação orotraqueal, então, que é... Mas tem aquele negócio do paradoxo dos obesos, né? Porque eles têm reserva energética para dar e vender, aguentam lá os tempos difíceis. Aí entra na nossa discussão aí de IMC e gordura, né? Gordura é reserva calórica, não é reserva orgânica, né? Então ele tem reserva calórica, mas a massa muscular muitas vezes não tem essa reserva toda, né? E quando se perde peso, numa internação de CTI, né? Que é o que você Já viu alguém chegando obeso no CTI e saindo magrinho? Alguns, né? Vários, né? Mas essa pessoa também perdeu muita massa muscular, né? Então uma coisa é você ser um obeso com uma massa muscular melhor, outra coisa é ser um obeso sem massa muscular. Então, a reserva, você não pode considerar que a reserva gordura, né? Então, é reserva calórica, mas só, né? Não protege contra muita coisa, não. E aí, nessa fisiopatologia, né, que o Áureo está falando aqui, que o obeso tem muitas complicações, a gente tem que entender, né, que o tecido adiposo ele é um tecido endócrino. Ele é um tecido produtor de hormônios, né? E esses hormônios podem ser pró-inflamatórios e até anti-inflamatórios. Não sei se o Áureo sabia dessa, mas assim, a gordura visceral, né? Ela é altamente inflamatória, produz hormônios altamente inflamatórios, resistina, por exemplo, né? E a gordura subcutânea, ela é anti-inflamatória. Ela produz adiponectina, por exemplo, né? E como que a gente acabou vendo isso? As pessoas que faziam lipoaspiração acabavam desenvolvendo síndrome metabólica rapidamente depois, porque você tirava a massa da gordura subcutânea e não eliminava a gordura visceral. Então você tinha um desbalanço
entre gordura visceral e gordura subcutânea agudo. E a pessoa acabava desenvolvendo hipertensão, diabetes, lipidemia rapidamente. É como se você estivesse tirando uma gordura boa e deixando só a ruim, né? Exatamente. E os cardiologistas sempre estão falando pra gente sobre a gordura visceral, que é pior para o risco cardiovascular, né? Tanto que hoje a medida do diâmetro abdominal, né, é uma das medidas mais... É um fator preponderante aí no risco, né? No risco cardiovascular. Mais fidedignos. E entrando nesse contexto, né, de inflamação da gordura visceral e etc., né, a gente tem que ver que essa gordura inflamatória visceral, ela gera um aumento na produção de citocinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, TNF, né? O excesso de ácidos graxos livres na corrente faz lipotoxicidade para as células também e vascular também, né? Acaba gerando aumento também de fatores como o fator inibidor do plasminogênio 1, gerando um estado de hipercoagulabilidade, aumentando o risco de trombose, aumentando o risco de problemas vinculados à trombose, como tromboembolismo, por exemplo. Aumento das espécies reativas do oxigênio, gerando estresse oxidativo. É um risco de síndrome metabólica, como a gente falou, diabetes, hipertensão, dislipidemia, hiperuricemia, né? Desenvolvimento de gota, por exemplo. Tem a parte mecânica da obesidade, gerando doenças ortopédicas, lesões em joelho, coluna, que o seja. Tem o hiperestrogenismo, que dá atrofia testicular no homem, dá ginecomastia. É carcinogênico o estrogênio para câncer de mama, câncer de endométrio, né? Então, assim, a gente tem vários correlatos aí de prejuízos à saúde vinculados à obesidade, né? Com certeza, assim, você falou de vários prejuízos aí mais crônicos, né? Mas assim, como a gente começou o papo falando de CTI, né? O prejuízo agudo para mim é muito pior, né? E a gente passou recentemente pela pandemia, né? Em que a mortalidade dos obesos era enorme, né? Em relação à Covid. Também por esses motivos que você citou, obviamente, né? A explicação... Inclusive os mecânicos, né? Não, para mim principalmente. Na prática, para mim foi principalmente, né? Os motivos teóricos, né, falam sobre enzima de conversão de angiotensina, né, que é mais numeroso aí nos adipócitos também e tal. Mas não é só isso. Onde o Covid usava para entrar na célula, né? Para invadir a célula, né? É um dos mecanismos de entrada. Mas para mim não é só isso, né? Eu acho que muito disso, dessa fisiopatologia que você falou, né? Do estado pró-inflamatório, do estado pró-coagulante, isso influenciou muito, né? No desfecho desses pacientes. Então, assim, obesidade é sim uma doença. E já o problema mecânico e respiratório, né? Muito, exatamente. Reserva ventilatória. Assim, é uma das piores comorbidades relacionadas à obesidade para mim. É a síndrome da apneia. Também. Além da idade, né? Além da idade, a obesidade é um fator de risco preponderante para a mortalidade no Covid. Para tudo, Até pelo COVID, lado sim. mecânico. Imagina você botar uma posição prona, você tem que ficar virando. Não, e assim, e relacionado à obesidade, a gente tem, como tudo que você falou, né? O diabetes, a hipertensão, a síndrome metabólica, a artrose, né? A artrite degenerativa. E eu destaco também a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? A má qualidade de sono hoje é um fator de risco cardiovascular, né? Desde há 2 anos que entrou como 8º fator de risco cardiovascular. E a síndrome da apneia obstrutiva do sono é um dos grandes causadores de uma péssima qualidade do sono, né? Os despertares, enfim, o sono que não é reparador, né? Hipertrofia das estruturas laríngeas. Exatamente, causando obstrução mecânica mesmo, né? Quando se relaxa ali a musculatura da língua e tal. Então Mas grave. Uma pergunta é, por que alguém fica obeso, então? A pessoa fica obesa porque ela tem um superávit calórico. Ela ingere mais caloria do que ela gasta. Isso. E por que alguém ingeriria mais caloria do que gasta? Talvez uma primeira coisa que vem à cabeça de muitos, né, é o ambiente. Então, assim, a disponibilidade de alimentos hipercalóricos, de alta densidade calórica, de baixa qualidade nutricional, que geralmente são os mais gostosos, porque tem um sabor mais forte, porque são mais ricos em gordura, industrializados, são mais baratos. Ultraprocessados, acessíveis, facilmente acessíveis. Né? Aí eu queria que você tecesse algum comentário. Tipo,
Vamos lá, vamos pensar aí quando a gente era criança e hoje. O que mudou assim nas prateleiras dos mercados? E o que mudou aí nas vendas de alimentos que poderiam estar estimulando esse superávit calórico hoje? Assim, eu acho que, na verdade, não sei se mudou no supermercado, né? Eu acho que a vida, de uma maneira geral, né, mudaram várias coisas, assim. A vida hoje está muito mais corrida, né? Então, para você fazer uma dieta adequada, você precisa de planejamento. Organização, disponibilidade, planejamento, tempo. Exatamente. Então, não é simples. Carregar uma vida marmitinha. corrida. Exatamente. Né? Assim, oferta sempre teve, né? O Bis, o Fandangos, o Doritos, já tem sei lá quantos anos, né? Sorvete. Potinho de sorvete. Então tem. Doce já tem há muito tempo. McDonald's já tem há muito tempo. Já fazendo dá muito justiça tempo. aí a todas as marcas. Exato. Burger King é que é o mais recente. As Coca-Cola Zero melhoraram muito, né? Antigamente não tinha. Não existia. E era horrível depois que lançaram. A primeira que criaram foi a Diet Coke, né? E que acho que não deve ter 30 anos, foi talvez. Foi muito ruim isso, cara. Foi início dos anos 90. O sabor hoje é muito melhor, dos anos 90. Por aí, né? Uns 30 e poucos anos. Então, assim, em relação a isso, eu acho que não mudou muita coisa. Eu acho que o que mudou foi o ritmo de vida, né? E os hábitos, né, de uma maneira geral da população. Hoje a gente está muito mais sedentário, né, cara? A iFoodização. Também, mas é o reflexo da sedentarização da sociedade, né? Hoje você resolve tudo pelo celular, né, cara? Fácil, né? E fácil. Então é comida pelo celular, então você ou não tem tempo ou não tem disciplina para parar e fazer comida de verdade, né? Fazer lá uma salada, fazer um ensopado, né? Fazer lá um legume e os alimentos que ficaram bastante caros, né? E os de qualidade, né? Carne, por exemplo, o próprio ovo, etc. E o pessoal apela aí para aqueles empanados de frango e etc, né? Carne de hambúrguer. Ultraprocessado, que às vezes é rico pra caramba em gordura, rico em sódio, né? Então, mas é fácil, né, de fazer, é barato, como você disse. Então, mas isso sempre existiu, né? E então, tem as coisas familiares também, né? Porque as crianças vão pegando os hábitos dos seus pais, né? Exatamente. E a obesidade entre as crianças tem aumentado muito. E a síndrome metabólica em crianças tem aumentado muito, né? Tem uma foto que eu acho genial, né? Que é a família sentada no sofá, é o pai obeso, a mãe obesa, os 2 filhos obesos e o cachorro obeso. Ou seja, a família toda, mostrando que há uma influência ambiental. Com certeza. Porque o cachorro também está obeso e há uma influência genética, porque pai e mãe obesos, filhos obesos também, né? Não, com certeza. Assim, o ambiente influencia muito, sem dúvida, né? E essa facilidade pelo alimento ultraprocessado é mundial, um problema mundial, né? Aqui no Brasil, recentemente, é que você vê os rótulos, né, dizendo lá, né, com alarme maior lá, alto teor de sódio, alto teor de gordura, alta densidade calórica, coisa que acontece na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos há mais de 15, 20 anos, né? E que não adiantou nada, né? Porque a população está obesa do mesmo jeito. Então, é uma coisa muito maior do que só a oferta do ultraprocessado. Isso sempre existiu, né? Tem as questões psicológicas, né? O estilo de vida que você falou que hoje é muito mais agitado, eu acho que se a gente for analisar os transtornos mentais, eles estão mais frequentes. Transtorno de ansiedade generalizada, depressão e etc. E há uma ligação direta, né, entre a qualidade de vida e a qualidade da saúde mental e os transtornos alimentares, como obesidade e a compulsão alimentar, né? Tem muita gente que libera dopamina, serotonina, buscando um alimento calórico, porque dá prazer, dá um mecanismo de recompensa, dá um relaxamento, né? Com certeza, sim. Isso aí é muito importante, né? Os tratamentos de obesidade também, a gente vai falar, né? Um dos perfis que eles identificaram, né? Dos que eles descrevem, né? Como emotional hunger, né? A gente vai falar sobre isso. Mas certamente tem muita influência, né? O nosso estado mental é importantíssimo. E certos comportamentos patológicos, né, são identificados, né? Aquele beliscador que, quando se decepciona com alguma coisa, quando fica nervoso, né, consome às vezes 1.500, 2.000 calorias. De uma vez? De uma vez em 30 minutos, né? Então, comer uma barra de chocolate, né? Então, assim, tem muito a ver, sim, a saúde mental com isso tudo. E tem a questão genética e epigenética, né? E a gente, hoje em dia, tem vários, né, estudos genéticos e epigenéticos, mas talvez que chame mais atenção são dos neurotransmissores, né? Que não necessariamente são neuro, né? Por exemplo, a grelina
liberada no trato gástrico, né? E, por exemplo, a grelina acaba estimulando os neurônios produtores de neuropeptídeo Y, né? E a leptina acaba inibindo esses neurônios do neuropeptídeo Y. Ou seja, a leptina, que é produzida para dar saciedade, e a grelina, que é para aumentar a fome. Quer dizer, a grelina, quando o estômago está vazio, aumenta a sua fome. A leptina, quando você acaba de comer e enche seus adipócitos, acaba te dando saciedade. Mas tem pessoas que têm polimorfismos genéticos, né? Tendo resistências variáveis a esses neurotransmissores, essas substâncias químicas, gerando estados de hiperfagia, né? Um excesso de fome. Isso tem origem tanto gástrica, intestinal, quanto origem sistema nervoso central, né? Os neurotransmissores hoje estão sendo mais mapeados e identificação de grupos de risco em questões genéticas, né? Isso é muito importante, né? E os medicamentos mais novos aí têm ação justamente aí em vários locais, né? Dessa fisiopatologia aí. A leptina foi, acho que, um dos primeiros hormônios estudados, né? Eu acho que os primeiros medicamentos direcionados mesmo para o tratamento da obesidade, né? Tentaram dar, né, a leptina em si. Exatamente. Mas viram que não resolvia. Não resolvia, porque as pessoas acabavam desenvolvendo, assim como a insulina, resistência à ação da leptina. E o obeso, ele tem um excesso de leptina já. Então, assim, o problema não é produzir leptina, é essa leptina ação, ter né? a sua ação, né? E hoje a gente faz tratamento com leptina para outras doenças, né? Lipodistrofias, doenças hipotalâmicas, né? Algumas aí. E, assim, dizer que a obesidade, além desses fatores como causa, tem causas diretas. Tem doenças que cursam com obesidade, né? Principalmente infantis. Síndromes, né? Doenças genéticas. A síndrome de Prader-Willi, que são os Hs, né? Que dá hipotonia, que dá o estado de hiperfagia, o hipointelectual, né? Um atraso do neurodesenvolvimento, né? Por exemplo, né? Baixa estatura, né? Hipoestatura. A síndrome de Angelman, que tem relação com autismo e obesidade, né? A síndrome de Bardet-Biedl, que tem relação com obesidade e doenças renais, alterações em dedos, né? Polidactilia, entre outras, né? Então, essas síndromes, elas são raras, né? São causas raras de obesidade. E doenças endócrinas. Eu já vi paciente sendo investigado para obesidade tomando dura de médico, porque estava obeso. Quando tira a camisa, aquelas estrias violáceas desse tamanho, face de lua cheia, hirsutismo. Eu falei, gente, isso é síndrome de Cushing, cara, né? Tá não é na obeso cara, que ele literalmente, quer, né? Pô. Né? Geralmente Hipotiroidismo tá na cara. também. A pessoa com hipotiroidismo, às vezes, desenvolve obesidade. Mas tem muita gente que acaba falando, eu tô ganhando muito peso, será que eu tô com hipotiroidismo? Já ouviu essa? Já, toda hora, né? Não, meu metabolismo que é lento. Aí vai ver o almoço do sujeito lá, aquela tragédia, né? Aquela montanha de batata frita, né? E, pô, só fritura e nada de salada, né? Ou seja, a obesidade, ela tem múltiplas causas. Multifatorial, né? Então, no Papo Medcode de hoje, a gente falou um pouquinho sobre definição de obesidade, falamos um pouquinho sobre epidemiologia, falamos sobre a fisiopatologia e as causas. Na semana que vem, o que a gente vai falar, Áureo? Semana que vem a gente vai continuar com esse tópico, que é de grande importância, né, em qualquer especialidade clínica, cirúrgica também. Vamos falar um pouquinho do tratamento da obesidade. Beleza, então um abraço, aguardo vocês na semana que vem.